Estamos aqui, a Aline e o Felipe, para mais um vídeo do História da Arte, para quem não entende, de História da Arte. A Aline terminou o relatório da FAPESP dela, ela está bonitinha aí. O Felipe tem uma mensagem. Eu gostaria que vocês deixassem o like, porque o YouTube entende quanto mais like o vídeo é legal e leva até mais pessoas. Isso mesmo, e quem quiser se inscreva, se gosta, se inscreva no nosso canal. E hoje eu vou falar da questão da perspectiva e da ilusão. Porque uma pessoa que assistiu ao vídeo perguntou, mas que história é essa de dizer que a perspectiva era, no caso do Masaccio, que eu já vou mostrar para vocês aqui a imagem da Santíssima Trindade na igreja de Santa Maria Novella, porque no caso do Masaccio, eu disse que essa perspectiva tinha um projeto filosófico abstrato que era o de fazer na imagem um processo de sustentação do mundo pelo espaço. É o espaço que é alguma coisa de abstrata, de puramente mental, que não existe no mundo e que, no entanto, sustenta o mundo da mesma maneira que ele vai sustentar a pintura. E que a ilusão criada pela pintura era uma consequência, aliás, que os florentinos imediatamente identificaram ao mencionarem que o Vasari que diz estou bombando a tela, mencionaram, o Vasari que diz que eles ficaram espantados porque parecia que tinha um buraco na parede. Mas a questão é que a perspectiva pode ser sim um instrumento de efeitos dramáticos, de efeitos de ilusão. E a grande transformação da perspectiva como um instrumento, ou seja, a perspectiva instrumental para criar ilusão, ela ocorre no nordeste da Itália. Ela ocorre em Mantua, na região de Mantua, de Pádua, de Verona. E é um grande gênio do Renascimento chamado Andrea Mantegna, que é o mais prestigioso pintor do Nordeste da Itália, um dos mais importantes do Renascimento. Mantegna, que se escreve com G e que é como o verbo manter, mantenha, a pronúncia. E ele faz, por exemplo, esse Cristo morto, que é datado aproximadamente de 1475, 78, mas sem muita certeza. Nesse Cristo morto, ele faz um escorço. Um escorço, vocês estão vendo escrito aí, é uma palavra que se escreve com C cedilha, e que significa um volume apresentado numa perspectiva de profundidade. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma coisa, mas ele é sempre apresentado em profundidade. Se eu mostro esse Cristo paralelo à superfície da tela, ele não está em escorço, ele não está em profundidade. Mas se eu mostro, como fez o Masaccio, numa proeza técnica, esse Cristo visto pelos pés, aí sim ele está em escorço. Ora, esse efeito é um efeito de ilusão fantástico. Inclusive uma ilusão imediata, se você se desloca na frente do quadro, de um lado para o outro, os pés do Cristo acompanham o seu olhar. Esse efeito de ilusão é um efeito perspectivo que o Mantegna explora, dá a impressão de alguma coisa de miraculoso. O Mantegna emprega essa maneira de pintar que é muito dele, que é uma maneira muito mineral, que dá a impressão de alguma coisa pétrea. Vejam a mortalha, como ela parece esculpida, como ela parece uma escultura, e desenvolve as formas de um modo muito pregnante, muito definido, portanto, e com esse efeito expressivo absolutamente fantástico e
profundamente comovedor. Tem as santas mulheres, a Virgem que está chorando, as suas rugas são como esculpidas no rosto. Ora, além desse quadro, o Masaccio tem um projeto fantástico que ocorre no no castelo de Mantua, no castelo de San Giorgio, dos senhores de Mantua, dos Gonzaga. Ela é chamada Câmara degli Sposi porque aparece, vocês estão vendo em cima da lareira do lado direito, um casal já maduro, que são os senhores da cidade de Mantua, isso. E esse casal deu o nome convencional de Câmara dos Esposos. Mas a pintura conta uma outra história. Ela conta, se supõe, é a melhor interpretação, ela conta o momento em que o filho do senhor de Mantua é nomeado cardeal. E existem vários personagens à volta, existe uma cena como esta, na qual se vê uma troca de indicações, como se este senhor aristocrata com papel na mão estivesse dando para um mensageiro uma carta para levar para alguém, e esse mensageiro está na frente de uma falsa arquitetura, de um pilar ornado, e além disso existe uma cortina que está dobrada e enrolada na frente desse pilar. Do outro lado nós vemos um grupo de jovens subindo alguns degraus e também utilizando esse efeito de se pôr na frente do pilar. E vocês vejam que o Masaccio utiliza e prega um meio de associar a verdadeira arquitetura e a escultura, porque aquele capitel e aquele arco que começam lá em cima são verdadeiros, ou seja, são em relevo, enquanto que o falso pilar nos dá a ilusão da verdade. E os dois estão associados. Ficou claro isso que eu estou dizendo, Felipe e Aline? Então, essa mistura entre verdadeira arquitetura e falsa arquitetura. Isso é a criação de um fenomenal efeito graças ao instrumento da perspectiva geométrica, um efeito de ilusão. É uma pintura que não se preocupa mais com a questão filosófica da sustentação do mundo e que está mais interessada em nos dar maravilhosos fenômenos de pura ilusão. Vocês estão vendo lá no alto, né, no teto, que é todo pintado com decorações como se fossem decorações de gesso em relevo, mas que essas decorações são pinturas, e no meio disso existe uma abertura para o céu, uma abertura circular, como se fosse um poço. E este poço, né, tem personagens adoráveis, tem anjinhos, tem menininhos vistos em escorço, de baixo para cima, e é como se eu tivesse recortado o teto e como se o céu tivesse entrado na sala. Eu tivesse podendo ver o céu da sala, embora evidentemente tudo isso seja fictício. O Mantegna utiliza o efeito desses personagens que se debruçam como se estivessem vendo o que está ocorrendo lá embaixo, na corte de Mantua. Ora, esse grande projeto tem um efeito importante para um outro grande gênio do Renascimento, um gênio que ficou, na época, um pouco esquecido, porque ele estava isolado numa cidade provinciana, que era a cidade de Parma, e esse maravilhoso pintor se chamava Correggio, do nome da aldeia de onde ele vinha. E o Correggio, ele não tem discípulos, ele não vai ter impacto sobre o século XVI, mas ele vai ser redescoberto no século XVII, o século do Barroco, onde as suas pinturas vão exercer uma influência enorme. E o que faz o Correggio de tão importante? Ele
utiliza os princípios da perspectiva, dos escorços, ele calcula a diminuição dos personagens, mas ele elimina toda a arquitetura, toda a referência geométrica, ou quase toda. Porque na parte inferior, vocês estão vendo, tem uma mureta com personagens. Mas o que conta aí, essencialmente, é o céu, as nuvens, que formam um redemoinho e que se abrem numa luminosidade prodigiosa. Trata-se da ascensão da Virgem. Eu acho importante o fato de que a Virgem aparece, é difícil vocês perceberem aí, mas ela é um ponto verde no último anel com seu manto verde, no último anel dessa corte celeste que se abriu na cúpula do Domo de Parma, da Catedral de Parma, porque o tema não é exatamente a Virgem, o tema é a luz. E a luz que está levando, a Virgem está indo para a luz divina. A Virgem está chegando a Deus e Deus aí é luz. Esse efeito é fenomenal e o grande impacto na pintura, olha, o manto da Virgem aparece ali no alto, tem esse personagem que está um pouco destacado no meio, mas ele não é a Virgem estende o dedo indicando para onde ela está indo, e à volta existe uma corte fantástica de anjos que são explorados em escorço, aquele escorço que o Correggio viu perfeitamente feitos pelo Masaccio, mas escorços ainda mais audaciosos, porque são posições ainda mais difíceis de serem realizadas. E eu tenho aí um turbilhão maravilhoso de personagens que fluem, que se integram com as nuvens, com aquilo que é quase imaterial, né, que as nuvens não são palpáveis, e que vão se dissolver, enfim, lá no alto e na luz. Para dar uma ideia da parte terrestre, que é mais concreta, aqui estão esses personagens que estão assistindo à ascensão da Virgem no mundo terrestre, ao lado de uma mureta, ela também completamente falsa, embaixo dessa cúpula fantástica. Como eu disse, o Correggio não tem discípulos, e o Correggio produz uma pintura que fica isolada nessa cidade de Parma. Correggio também tem a infelicidade, ou a felicidade, porque se ele fosse florentino ele não teria feito essas pinturas extraordinárias, estaria num outro meio. Ele tem a originalidade daquele que está isolado. E o Vasari, que é o grande senhor e que estabelece os grandes critérios nas suas vidas dos mais ilustres pintores e arquitetos e escultores do Renascimento, o Vasari evidentemente insiste na importância de Florença. E ele diz, o Correggio é fantástico, ele tem um sentido da cor, da luz extraordinária, é uma pena que ele não tivesse trabalhado em Florença, porque senão ele teria sido ainda muito melhor. Quer dizer, ele percebe o Correggio, mas ele percebe a grandeza do Correggio, mas ele tem um jeito de colocar de uma maneira um pouco desdenhosa. Eu costumo dizer que a história da arte da Itália, ela é toscanocêntrica, sobretudo por causa do Vasari, que insiste nessa preponderância dos grandes gênios florentinos, que eram grandes gênios sem dúvida nenhuma, mas esquece que havia no resto da Itália grandes, extraordinários pintores também. Não se esquece, mas coloca, digamos, numa posição um pouco mais baixa. Só que entre o que faz o Correggio, um grande inventor isolado, em Parma, e o que vai ocorrer no Barroco, quando os grandes pintores do Barroco vão recuperar os ensinamentos do Correggio, existe o século XVI, e nós vamos perceber agora o que vai ocorrer no século XVI. Absolutamente clássico, eu mostro para vocês o que faz o Michelangelo no teto da Capela Sistina. O Michelangelo cria no teto da Capela Sistina um sistema arquitetônico falso.
e ele faz uma grade. E é fascinante, porque nós temos aqui algo de meio obsessivo no Michelangelo, que é a ideia da beleza do mundo, a beleza deste mundo que nós vivemos, esse mundo terrestre que é inferior, mas que pode ser profundamente belo, e o fato de que nós estamos limitados justamente por ele ser material e concreto. E esse jogo de tensão entre, digamos, a alma e o corpo, que aparece nas suas anatomias, nas anatomias do Michelangelo, se vocês compararem o Davi com uma anatomia grega, vocês vão ver que o Davi parece um drama de músculos ao lado da serenidade da anatomia grega. Esse efeito não é de prisão, ocorre com essa estrutura que ele desenvolve na Capela Sistina. Da mesma maneira que esses cérebros ignudi, que são os jovens nus, que estão sentados em pedestais na beira dos arcos que parecem sustentar a abóbada da Capela Sistina, esses jovens, alguns estão se divertindo, outros estão mais torturados, mas vocês vejam, eles estão sempre de algum modo retorcidos. Eles nunca estão em expansão, em esplendor. Da mesma maneira, o Michelangelo cria essa formidável trama na Capela Sistina, com os efeitos da perspectiva ilusória, da perspectiva geométrica, para nos dar essa impressão de uma grade. Mas, de novo, é no Nordeste da Itália que as coisas parecem se renovar. Parecem se renovar de um modo menos tenso e de uma maneira, como dizer, mais voluptuosa. Opa! Mais menos tensa. Num mundo que eu diria que é um mundo de prazeres. Existe perto de Veneza uma vila que era da família Bárbaro, uma família muito rica de Veneza, na pequena cidade de Mazer, na Itália. E eu devo dizer para vocês, Aline e Felipe, que este é um dos lugares mais belos deste nosso planeta. A vila foi construída por talvez o maior arquiteto da história, que é Palladio, e foi pintada por um gênio da pintura do Nordeste da Itália, Paolo Veronese. Veronese já diz o nome, ele vem de Verona, quer dizer, desse conjunto de cidades do Nordeste da Itália. As vilas dessa região na Itália eram o seguinte: os ricos venezianos moravam em Veneza, tinham seus negócios em Veneza, mas tinham propriedades no que eles chamavam a terra ferma, a terra firme, que não era aquela região de águas venezianas, portanto bem no continente da Península Italiana, bem na parte sólida, digamos, da Península Italiana. Eles tinham essas vilas onde eles iam passar férias, iam passar alguns dias, e eram lugares de prazer. Eram lugares onde eles iam descansar, onde eles iam ouvir música, onde eles iam caçar, onde eles iam ler os filósofos e os poetas. E esta vila foi pintada, ela tem uma forma, a planta tem dois eixos principais em forma de cruz. E nós estamos vendo aqui justamente o que ele chama a croceira, o lugar onde a cruz se faz. E vocês vejam o Veronese projeta uma pintura luminosa, de cores muito claras, jogando com a arquitetura verdadeira e a arquitetura falsa que ele cria, com efeitos de surpresa extraordinários. Vejam, por exemplo, a porta que se abre e a anãzinha que está nos espiando. Tudo isso é
para criar maravilhamento, para fazer parte dos prazeres desta aristocracia tão culta, tão requintada. Vejam esse efeito fantástico. Opa, de novo estou errando aqui. Quero mudar aqui. Esse efeito fantástico, que é o de uma enfilada de portas que se abrem. As colunas são falsas, as esculturas são falsas, o frontão é verdadeiro. Nós estamos num mundo de jogo, de ilusões, e lá no fundo eu percebo uma pessoa, que é, vocês estão vendo à direita, esse caçador nobre, ou seja quem for, que cria, não é, a ilusão de que ele está dizendo, olha, vem aqui, vamos sair, estou pronto para a caça. Ele está com o cachorro, impedindo que o cachorro entre, porque o cachorro não deve entrar dentro de casa, e ele está com essa lança de maneira a cortar o impulso do cachorro entrar dentro de casa, e está com o seu berrante prontinho para sair para caça. E é esse jogo, eu passo e de repente vejo, olha, tem uma pessoa lá no fundo, e não tem a pessoa, ela é falsa. Então nós estamos chegando aqui a um apogeu da habilidade feita pelos pintores do Nordeste da Itália. Aqui um detalhe, olha que coisa formidável, não é? A senhora Bárbara, com uma criada, um cachorrinho, que nos olha, debruçada do alto, ela está no alto. E ela está nos vendo lá de cima, de um balcão. E o jogo, está vendo a sutileza do discurso no dedo levantado da criada, da ama, né, na mão direita, que está segurando o cachorrinho. É um momento maravilhoso de ilusionismo na história da pintura. Agora, o que acontece em Roma? Existe um grande, eu vou mostrar antes, né, da explosão barroca, existe uma grande decoração no Palazzo Farnese, em Roma, família riquíssima. O palácio foi construído pelo Michelangelo, e o Annibale Carracci, que é um pintor de Bolonha, realiza essa decoração, que herda do Michelangelo o princípio dos compartimentos, e que herda também os ignudi, que estão sentados na beirada da abóbada. E o jogo é o seguinte, a pintura aqui, ela tem a capacidade de ser tudo, de imitar tudo, inclusive de imitar a si própria. Porque o que nós estamos vendo lá em cima não são efeitos ilusionistas, como nós estamos vendo no Correggio, que a gente olha para cima e dá a impressão que o sol está se abrindo. Não, o que nós vemos são como que quadros colocados no alto. E quadros pendurados. Está vendo? O Felipe que adora pendurar quadros. Os quadros laterais dão a impressão de estarem pendurados de maneira inclinada para que nós possamos ver bem essas pinturas. Vejam aqui um detalhe. Nós temos os ignudi embaixo, temos a abóboda e temos essa perspectiva herdada do Michelangelo, mas transformada em alguma coisa que não quer ter a profundidade nem filosófica, nem dramática do Michelangelo, muito pelo contrário, é um mundo de prazeres, é um mundo que permaneceu fiel às tradições herdadas, né, dos florentinos, e que o Michelangelo projetou na Capela Sistina, bem diferente daquilo que a gente viu no Nordeste da Itália. E aí o Barroco, né? O Barroco chega e nós temos aqui essa pintura desse artista que eu escrevi aí, que se chama Giovanni Battista Gauli, Il Batticcia.
Batite era o apelido dele. Batite quer dizer gordo e preguiçoso. E ele, no final do século XVII, ele cria esta... Opa, oi, meu Deus. Aqui eu quero isso. Ele cria a imagem na igreja chamada de Jesus, de Roma, na segunda metade do século XVII, essa coisa fenomenal. Não é? Nós estamos na igreja, a igreja tem uma estrutura, uma abóbada, decorada com elementos em estuque, em relevo, essas espécies de rosáceas, de quadrados, que formam grandes tiras que passam por cima, para dar uma impressão de estar sustentando a igreja, tudo isso em relevo. Mas nós temos no centro uma abertura, e essa abertura tem um monte de personagens que parecem invadir o espaço da igreja, e esses personagens estão aí para saudar, para adorar o nome de Jesus. Naquela intensa luz central, que imediatamente nos remete à luz do Correggio, naquela intensa luz central, o que está escrito são as letras que formam o nome de Jesus. Então não é nem um ser, é uma aparição luminosa de letras, miraculosa. E como é que o Batista faz esse prodigioso jogo de ilusões? Ele cria suportes de estuque que invadem a decoração em estuque, e ele pinta sobre esse suporte. E com um tal realismo que ele pinta também a sombra que essa pintura projeta sobre os efeitos decorativos em gesso e em relevo. E nós temos aqui, por exemplo, caindo do céu os condenados, aqueles que vão para o inferno, numa catástrofe, né? Estão todos sendo levados embora pelo demônio. Mas vejam vocês, essa ideia de um efeito luminoso e de um efeito de aparição. Isso é muito uma característica do Barroco. Essa ideia de que, eu cheguei lá e que sorte! Nesse momento, o nome de Cristo apareceu lá no alto do céu. A igreja se abriu. Eu estou contemplando como um espectador. É como se eu estivesse vendo um grande efeito especial no cinema. Um traço fundamental da arte barroca é este. O mundo é como um teatro e cada homem é um espectador. E isso está vinculado naturalmente à militância da Contra-Reforma, não é, que quer captar pelos meios mais mágicos, mais extraordinários, a fé das pessoas, não pela razão. Não é mais o projeto do Renascimento no qual a razão é soberana e eu tenho que fazer uma fusão entre pensamento e crença. Não, a crença é puro êxtase do qual eu sou inteiramente tomado pelas minhas emoções. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver vagamente a cruz e os traços das letras lá no meio da pintura do Batista. E um outro grande efeito, né, é na igreja de Santo Inácio, que é o fundador, né, dos jesuítas em Roma. A igreja do Jesus é dos jesuítas também. Existe um grande artista que projetou esses efeitos fantásticos de perspectiva, que se chamava quadratura,
o uso da perspectiva como instrumento da ilusão é chamado de quadratura, que era um padre, na verdade um irmão leigo da ordem dos jesuítas, um padre chamado Andrea Pozzo, e ele faz a alegoria do trabalho missionário dos jesuítas. E vocês estão vendo, eu tenho a impressão que o arquiteto da igreja se espichou numa arquitetura fenomenal e onde tudo se abre e onde o céu aparece. As imagens mais extraordinárias surgem diante dos meus olhos. Isso faz pensar num dado que Santo Inácio, que é um santo moderno, um santo do século XVI, escreveu uma frase dizendo que o homem tem que chegar até o ponto certo onde ele percebe a adoração de Cristo. A igreja é aquela que leva o homem para o ponto certo da adoração. E aqui eu também tenho um ponto certo. Na própria igreja de São Inácio tem uma placa retangular no solo, uma circular no solo, que coloca você exatamente no ponto onde a perspectiva se faz perfeita. Onde a ilusão é completamente dada ao espectador. Então, são essas grandes máquinas de projeção, esses grandes processos de projeção perspectivo, as quadraturas, que são desenvolvidas no século XVII por grandes artistas como Battiatia e como Padre Pozzo. Aqui eu tenho um detalhe, né, que nos mostra o caráter vertiginoso dessa arquitetura que se levanta diante dos nossos olhos, e Santo Inácio, que está numa nuvem subindo lá para os céus, e chegamos ao século XVIII. E aí, então, a ilusão se torna alguma coisa de completamente enlouquecida. É um delírio de efeitos ilusórios. Existe um palácio numa pequena cidade, que era um principado de um bispo, em Würzburg, na Alemanha. Na época, Würzburg devia ter o quê? 15 mil habitantes, talvez. Mas que fez construir um palácio extraordinário que um arquiteto fenomenal, Neumann, Johann Balthasar Neumann, criou uma escadaria fantástica, e o grande pintor veneziano, de novo nordeste da Itália, né? O grande pintor veneziano, um dos mais famosos pintores do século XVIII, chamado Giovanni Battista Tiepolo, vem para pintar. E ele cria nessa escadaria, é dificílimo de fotografar, porque a escadaria faz com que, ao contrário da igreja, faz com que você se mova o tempo todo e que todos esses personagens pareçam se mover em cima da sua cabeça. Ele cria uma pintura que é a apoteose de Apolo sobre as 4 partes do mundo. E Apolo lá no alto, aparece lá no carro do Sol, vocês estão vendo os raios atrás, e os continentes aparecem ao lado. E tudo é transparência, tudo é leveza, os personagens, eles flutuam. Olha o Apolo, né? Eles flutuam ao mesmo tempo com uma elegância tão grande, e eles dão a impressão mesmo que eles estão voando, não é nada de convencional, nós estamos aí convencidos de que eles flutuam. O Tiepolo leva ao apogeu esses efeitos ilusionistas. E vejam, não é? Esses efeitos significam a conjugação da perspectiva geométrica com o desenvolvimento dos processos luminosos de ilusão. Eu trouxe para vocês aqui um detalhe, que é a Ásia. A Ásia,
que tem vários personagens à volta, mas vocês estão vendo o jogo de ilusão, né? Existe essa cornija embaixo, que é evidentemente em relevo, depois existe uma mureta em cima, mas na frente da mureta existem blocos de pedras, inclusive com uma inscrição que ele, num alfabeto com sinais que ele inventou, que não querem dizer nada, mas que né, sugerem o exotismo das culturas asiáticas, e lá atrás uma pirâmide que vai para o alto. Nunca a habilidade do efeito perspectivo e ilusionista chegou a esse ponto de naturalidade, onde tudo parece de uma evidência, de uma expressão de elegância tão grande. Mas parece que ele faz isso com uma facilidade enorme, de fato, ele pintava muito rapidamente. Então, esse é o apogeu já no século XVIII. Eu lembro que os dois precedentes são do século XVII e o Padre Pozzo no limite do século XVII e XVIII, e esse aqui é já na segunda metade do século XVIII, o Tiepolo. E eu mostrando aqui para vocês a América, né, com uma Índia de cocar, e trazendo um exemplo brasileiro daquele que foi o mais importante quadraturista no Brasil, que é um pintor que atuou na Bahia. Não se sabe, alguns dizem que ele era baiano, mas não se sabe se era baiano, se ele veio de Minas ou se ele veio de Portugal. Ele se chamava José Joaquim da Rocha. E o José Joaquim da Rocha, ele, para a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no final do século XVIII, ele projeta essa fantástica arquitetura que se abre no alto. Mas, ao contrário daqueles efeitos que nós vimos em Roma, no alto o que nós temos é uma imagem como se fosse um quadro, como se nós tivéssemos... ela não é feita para criar a ilusão de uma profundidade que se abre para o céu. Ela é como um quadro que nós vemos na nossa frente de maneira vertical. Isso porque os artistas brasileiros e portugueses também utilizavam as gravuras como modelos para a realização dessas grandes imagens centrais. E a quadratura, ela funcionava como uma moldura para esses quadros, um pouco como tinha feito o Carraccio, na verdade, no Palácio Farnese. Mas vocês vejam que ele sabia fazer muito bem o escorço, porque nas partes laterais, onde tem as colunas, onde tem toda essa arquitetura, existem também alguns personagens. E esses personagens que a gente adivinha, porque eu não encontrei imagens muito boas da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, mas estão lá, eles são apresentados em escorço. É o alto que é apresentado como se fosse uma imagem vertical. Depois do século XVIII e depois do desaparecimento do grande projeto barroco, que se estende no século XVIII com Metamorfoses, mas que é uma continuação, depois do século XVIII esses grandes projetos desaparecem. Há alguns projetos decorativos no século XIX, com Delacroix, mas essa ideia da criação da ilusão, da pintura como ilusão, ela some. Isso está vinculado aos efeitos barrocos, à Contra-Reforma e à teatralidade, a ideia da ilusão teatral do barroco. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, e vou tapar a apresentação de slides para não ficar feio. Nós vamos aparecer aqui de novo para dizer para vocês até logo. Eu gostaria de saber se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Eu não, para mim está tudo esclarecido. Alguma pergunta, Aline? Jorge, a impressão que dá é que é um jogo, né? Esses artistas, eles tinham o controle do próprio observador, porque ao mesmo tempo eles podem distanciar o observador ou aproximar, né? Exatamente, exatamente. Você também tocou num ponto muito importante, Aline,
que é esse princípio do barroco. O espectador é considerado como um espectador. O que eu quero dizer é o seguinte, a obra é feita para o espectador. Quando o Michelangelo faz o seu Davi, isso não é feito para o espectador. Isso é concebido como se a obra tivesse uma verdade intrínseca, independente do espectador. Ora, essas obras todas do barroco, elas dependem do espectador. Elas pressupõem o espectador. Elas pressupõem, aliás, Aline, um espetáculo, porque nós temos que imaginar que essas igrejas, por exemplo, elas eram acompanhadas por cerimônias, por incenso, por música, por grandes oradores, e tudo isso formava uma totalidade, a obra de arte total barroca. E enquanto que na arte do Renascimento, a arte tem uma dimensão que é intrínseca, porque o belo está lá dentro. E eu, espectador, a arte não me leva em conta. Sou eu que percebo o objeto artístico e a sua beleza. Enquanto que no período barroco é o contrário. O período barroco é feito para, como se dizia no século XVII, colpire i sensi, quer dizer, dar uma pancada nos sentidos, fazer com que os sentidos se abalem. É o contrário do processo do Renascimento, que exige recolhimento, que exige meditação, como é que eu chego até aquela estrutura geométrica intrínseca da obra do Masaccio. Enquanto que no caso do Padre Pozzo, do Batista, não, é uma paulada na sua cabeça. Esse é um efeito muito importante. Agora, você tinha me perguntado, Alina, a respeito do trompe-l'œil, e eu deixei de lado um aspecto que é de um gênero pictórico que está nas obras de Cavalletti, sobretudo, na maioria das obras da Cavalletti, que não são grandes obras decorativas, e que são obras do trompe-l'œil. Aliás, eu não falei na palavra trompe-l'œil, devia ter falado, que é uma palavra difícil de escrever e difícil de pronunciar. Vamos tentar pronunciar essa palavra? Aline, diga. Trompe-l'œil. Trompe-l'œil. L'œil. Felipe, trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Isso. Quer dizer, engana o olho. É importante nós termos essa palavra, conhecermos essa palavra, porque ela é usada universalmente. Ela é usada, não existe tradução em inglês, em português, não existe nenhuma outra língua. É uma palavra francesa que quer dizer engana olho. E é essa arte do trompe-l'œil que nós acabamos de ver com o emprego da perspectiva como meio instrumental. Então, até a próxima. Felipe, mais uma vez. Agradecer quem assistiu até aqui e não esqueça de deixar o like. Isso mesmo. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado.